Há uma tendência hoje de muitas igrejas adotarem um sistema de pequenos grupos. Na realidade, são grupos de fiéis que se reúnem nos lugares próximos onde residem e com finalidades diversas. Tem igreja que adota o sistema de pequeno grupo para fins de comunhão, porque as igrejas são grandes ou estão em grandes centros e as pessoas às vezes estão meio desconectadas, né, entre elas presencialmente, mas não tecnologicamente, né? Sempre estão nas redes de WhatsApp, Facebook e outros se conversando. Mas os pequenos grupos surgem como uma alternativa delas se encontrarem e poderem então desenvolver a comunhão. Outras adotam o sistema de pequenos grupos para evangelização, a fim de ganhar aquela comunidade onde aquele pequeno grupo se reúne. É importante lembrar, quando isso acontece, quando o objetivo é esse, de que a proclamação precisa ser sinalizada com serviço e testemunho. Então não basta aquele pequeno grupo estar preparado para proclamar o Evangelho. É preciso que ele testemunhe, né, e sinalize o reino de Deus naquele lugar onde ele se reúne e também esteja disposto ao serviço para aquela comunidade, no sentido de melhorar não somente a vida da comunidade, mas até a estrutura física da comunidade e aquilo que ela precisa. Então o pequeno grupo é uma pequena comunidade dentro de uma comunidade mais ampla e o testemunho passa pelo serviço e pela proclamação e a proclamação passa pelo testemunho também e vice-versa. Bom, os pequenos grupos, eles não são uma novidade contemporânea. Já faz tempo que a igreja pratica os pequenos grupos. Aliás, isso remonta à igreja neotestamentária, quando a igreja era perseguida, não tinha direito de existir oficialmente. Então os cristãos se reuniam nas casas com uma liderança, né, que tratava de orientar e de ler a carta dos apóstolos e fazer todo o contato, a mediação com os apóstolos para aquela comunidade. E aqueles cristãos então se reuniam, compartilhavam da fé, liam a carta dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, liam as escrituras do Antigo Testamento, salmodiavam, oravam juntas, partilhavam refeições juntas. Isso era próprio daquela época. Muitos entendem que aquilo foi circunstancial por causa das perseguições, mas depois que o cristianismo começou a se institucionalizar no período antigo, também houve grupos que foram para os desertos, né, buscando uma espiritualidade alternativa e também para fins de comunhão e para fins de espiritualidade. Deu início assim, esse foi o início do movimento monástico. No período moderno, os pequenos grupos, eles foram uma prática do movimento pietista, que começou uns 200 anos mais ou menos após a Reforma Protestante. Em reação ao ortodoxismo protestante, surgiram os pietistas. Eles se mantiveram dentro da igreja luterana, mas criaram pequenos grupos, principalmente os pietistas moravianos, e eles se reuniam em lugares diversos e se espalharam pela Europa e pelo mundo daquela época, e se reunindo para fins de comunhão, leitura das escrituras, oração juntos, né? Além deles, e em continuidade, numa relação de continuidade, também tem os pequenos grupos que foram uma prática no metodismo original, inicial. Wesley trabalhou com pequenos grupos, né? E vários grupos depois se espalharam também, levando à evangelização. Ou seja, essa é uma prática comum do cristianismo e não é exatamente uma alternativa à igreja institucionalizada, mas sempre se deu no âmbito e às vezes internamente nessa igreja, como um modo de desenvolvimento da comunhão dessa igreja. Isso também é uma tendência atual. O que temos que perguntar é a razão, o porquê que nós fazemos grupos pequenos, por que tal igreja cria grupos pequenos, né? Esse programa de pequenos grupos. Por que que os desenvolve? Para que finalidade? É para a evangelização? É para a comunhão? É para o serviço à comunidade? É para todas essas coisas?
juntas, né? Que seria o ideal. Outra coisa que podemos pensar em relação aos pequenos grupos é que eles podem ser uma alternativa muito interessante para a escola bíblica, que vem acabando nos dias atuais, até por esvaziamento mesmo da frequência. São poucas as igrejas que podem contar com muitos participantes na sua escola bíblica dominical. E muitas, inclusive, já tiraram, né, a escola bíblica do programa. Mas precisam criar coisas alternativas, porque a igreja precisa aprender. A igreja precisa aprender a ler as Escrituras e os irmãos precisam estar juntos para ler em comunhão, né? Há uma iluminação maior em torno das Escrituras quando lemos de forma comunitária. E os pequenos grupos, na forma de círculos bíblicos, podem ser uma alternativa muito interessante para a escola bíblica, desde que bem organizados e pensados também com essa finalidade, de que aquele grupo de cristãos se reúne em um determinado lugar para aprofundamento no texto bíblico, ler, né, pensar a respeito, meditar a respeito daquele texto e ver a sua possibilidade de contextualização e de correspondência aos problemas e às situações contemporâneas que a gente vive. Então, os círculos bíblicos, eles podem também, que não são uma novidade na igreja, mas podem vir a ser, no modelo dos grupos pequenos, uma alternativa muito boa para as escolas bíblicas, as pessoas se reunindo nos seus bairros, nas suas vilas, nas suas pequenas cidades e em casa muitas vezes com oração, com o partilhar do pão, se debruçar sobre as Escrituras, ler, tentar entender o texto bíblico, tentar compreender os significados desse texto, tentar encontrar o seu melhor sentido, e também levar para o texto os seus problemas e as suas interrogações e trazer também a mensagem do texto para os nossos dias a fim de responder aquelas perguntas que nós temos, né? Então, os círculos bíblicos podem cumprir também essa finalidade. É uma sugestão que eles podem existir como mais um programa da escola bíblica ou até mesmo como uma alternativa a ela, desde que bem feitos, bem organizados, tá certo?